O diabo já foi aniquilado, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre este assunto, olha, e é muito interessante. Eu convido vocês para juntos entender a Bíblia. Como é bom estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, falando das Escrituras, falando do Evangelho, da graça de Deus, falando também sobre a escatologia. Hoje o nosso assunto é o diabo. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Olha, o meu nome é Aldair Feliciano. Como é bom, nós estamos juntos entendendo a Bíblia. Então, Hebreus capítulo 2, no versículo 14. Hoje a gente vai falar sobre este assunto. Nós temos um entendimento acerca do diabo. E então, vamos aprender um pouco sobre essa questão? Vamos entender o que significa realmente esta palavra? Esta palavra é um nome próprio? É um substantivo que significa alguma coisa? Vamos entender junto. Olha, Hebreus capítulo 2, no versículo 14, aqui diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O que está dizendo aqui neste versículo? Aqui está falando que, da mesma forma que os filhos é feito de carne e sangue, ele também se fez dessa mesma condição. Aqui está falando de Jesus. O próprio Deus, ele se vestiu de carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Ali, Jesus de Nazaré era um véu, onde por dentro daquele véu estava Deus mesmo, o Espírito de Deus que estava ali naquela pessoa de Jesus de Nazaré, se fazendo humanamente como nós, para ao derramar o seu sangue, ele então estaria derrotando a morte, derrotando aquele que tinha o poder sobre a morte. E aqui está falando que é o diabo. Nós precisamos entender que diabo é este, aqui de Hebreus 2,14, que Jesus aniquilou, que Jesus destruiu. Tem tradução que fala aniquilou, tem tradução que fala destruiu, tem tradução que fala derrotar. É colocar um ponto final, é acabar de vez. O diabo foi aniquilado na cruz. É isso que nós precisamos entender. Com a morte de Jesus na cruz, o diabo foi derrotado, o diabo foi destruído, o diabo foi aniquilado. Só que nós precisamos entender juntos que diabo é este. Para isto, nós precisamos primeiro aqui entender também o que significa esta palavra no grego, porque o Novo Testamento, principalmente, foi escrito no grego. E a palavra diabo no grego, que é diabolos, ela significa acusador, caluniador, aquele que condena. Exatamente. A gente não pode entender esta palavra como um nome próprio. A gente pode observar que na Bíblia, esta palavra aparece muitas vezes com letra minúscula. Não é um nome próprio, não é um nome de um ser. Na verdade, é um substantivo masculino que vem do grego diabolos, que significa exatamente isto: acusador, caluniador, um condenador, aquilo que condena. Então, a palavra diabo, ela encaixa como um adjetivo que dá qualidade a alguma coisa. Nós precisamos entender isto. Para isto, vamos ler mais um versículo aqui, que está em Hebreus mesmo, no capítulo 2, agora no versículo 15. Vamos ler o 14 e 15, porque a gente vai entender. Olha, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que, com a sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha que coisa interessante aqui no versículo 15. Aqui está dizendo que ao destruir, ao aniquilar o diabo, ele libertou aquelas pessoas, aqueles filhos de Deus que estavam presos, escravizados. De que aqui o escritor aos Hebreus está falando? E nós acreditamos que seja o apóstolo Paulo. O escritor, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, na verdade, que na cruz, quando Jesus então derrama o seu sangue, ele que se fez como os filhos, né? Ele se vestiu de carne, ele se tornou humano, mas era Deus mesmo ali naquela pessoa de Jesus de Nazaré. Ele então na cruz, ao derramar o seu sangue, ele destruiu aquele que prendia os filhos de Deus. Os judeus, os filhos de Deus, eles estavam presos debaixo da lei de Moisés.
eles estavam sendo escravizados, eles tinham que pagar o preço, eles tinham que praticar 613 mandamentos e eles não conseguiam praticar. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que na cruz, quando Jesus derrama o sangue, ele aniquilou o diabo. A palavra diabo aqui não é nome de um ser, não é nome próprio. Eu estou repetindo, só para a gente entender. A palavra diabo, ela é um adjetivo que quer dizer acusador. O que acusava os judeus era exatamente a lei de Moisés. E na cruz, Jesus colocou um ponto final na lei de Moisés. Espiritualmente, a lei de Moisés acabou na cruz. Romanos capítulo 10, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: Cristo é o fim da lei. Então Jesus deu cumprimento total na lei, cumpriu a lei de uma forma perfeita e na cruz ele destruiu aquele acusador, aquilo que acusava os judeus, que condenava os judeus, que levava os judeus à morte. Eles viviam escravizados com medo da morte por causa da lei, por causa dos 613 mandamentos. Então aqui o escritor, na sua cultura, ele está dizendo que o diabo, o acusador, que é a lei, os 613 mandamentos, que hoje não existe. Você não vê ninguém praticando os 613 mandamentos. Você consegue entender? Exatamente. Uma hora dessa a gente vai trazer aqui num tema alguns mandamentos para a gente poder então estar observando que eles não são praticados mais. Eles faziam parte da lei de Moisés e esta lei teve um fim na cruz. Jesus destruiu a lei de Moisés. Da cruz para a frente seria um novo tempo, seria o tempo da graça de Deus, que os judeus deveriam viver o tempo da graça de Deus, que deveriam reinar com Cristo. Exatamente, é isso que nós precisamos entender. Então a lei acabou na cruz, chegou ali para os judeus um novo tempo, o tempo da graça de Deus. E hoje nós, como filhos de Deus, nós estamos aqui para desfrutar desses conhecimentos, para nós podermos então entender qual é a nossa posição diante do Pai. Isso é algo muito interessante. Você precisa estar inscrito aqui neste canal, porque nós vamos trazer assuntos sobre o diabo, nós vamos trazer assunto muito, mas muito interessante mesmo acerca do diabo. Você vai se surpreender. Olha, o diabo não é aquele desenho que aparece lá no Pica-Pau. Às vezes a gente coloca lá uma criança de 3 anos de idade, está assistindo o Pica-Pau, e de repente aparece lá um bichinho lá com chifre, com um galfo, não é isso? Mas não, com um tridente, quer dizer, mas não, aquilo ali é um desenho, como o Pica-Pau, ali é um desenho como o Tom e Jerry, como o Papalégua, é um desenho que alguém desenhou e deu vida ali para aquele desenho, mas aquilo ali não existe, realmente aquilo não existe. O diabo, na verdade, não é o nome de um ser. Você tem que estar aqui, olha, é preciso se inscrever neste canal, ativar o sininho para você acompanhar esses estudos, porque isto vai trazer para você uma liberdade de mente, vai salvar a sua mente, sabe de quê? De medo, vai salvar a sua mente de culpa. Muitas vezes nós vivemos debaixo de um medo, de uma culpa, por não conhecer e não entender as Escrituras. Por isso que hoje eu estou trazendo aqui, estou anunciando para vocês uma mudança aqui no nosso canal. O nosso canal que tem o nome Crescer na Graça, que para mim crescer na graça é crescer no favor de Deus, porque graça é o favor de Deus. Nós não estamos lá nos dias de Jesus, nós não estamos lá nos dias do apóstolo Paulo, vivendo aquela graça salvífica que foi dada ali para os judeus, mas nós estamos hoje, séculos depois, vivendo como filhos de Deus e desfrutando do conhecimento do Evangelho, das Escrituras de uma forma geral, também da escatologia. Olha, por isso que eu estou sempre convidando você precisa estar inscrito com o sininho ativado para receber todas as notificações. Então, nós vamos trazer um próximo tema. O próximo tema nosso vai ser uma continuação desse tema. O diabo já foi aniquilado, graças a Deus. Um filho da livre, quando ouve uma mensagem dessa, falar que o diabo já foi aniquilado, não falar, porque eu não estou falando, eu estou lendo. Hebreus capítulo 2, no versículo 14, está dizendo que com a morte de Jesus na cruz, ele aniquilou o diabo. Isto é algo muito, mas muito interessante, que os filhos de Deus, os filhos da livre, ao ouvir esta mensagem, eles dão graças a Deus. Por isso o nome desse tema, graças a Deus. O diabo já foi aniquilado. Olha, vou encerrar por aqui, nós vamos voltar com mais um vídeo, Vamos estar trazendo esses vídeos curtos
para não ficar cansativo, para nós juntos ir entendendo a Bíblia e interagindo aí. Eu estou trazendo hoje também uma mudança no nome do canal. O canal que é Crescer na Graça, nós vamos estar mudando este canal para o nome vai ser Aldair Feliciano, Entendendo a Bíblia. Este é o nome do nosso canal de agora em diante. Nós vamos estar juntos procurando entender a Bíblia. O entendimento é de Deus. Claro, o não entendimento também é de Deus. Se você não entende as Escrituras, calma, nós somos irmãos do mesmo jeito, nós estamos juntos, nós estamos unidos ao Pai, nós somos filhos de Deus, depende dele nos dar entendimento. Nós vamos juntos crescendo nesse entendimento, buscando esse entendimento e que o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Altíssimo possa nos dar entendimento a cada dia. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que estão inscritos aí no canal. Você que não se inscreveu, se inscreve. Nós vamos voltar em breve com mais uma mensagem aí das Escrituras. Olha, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.